Olá pessoal, tudo bom com vocês? Voltei e hoje vamos falar sobre uma história muito interessante, muito legal, o dilúvio. Então, você sabe que o dilúvio é quando Deus inundou a terra, mas você sabe por quê? Hoje, como a gente já tem aquele combinado, eu vou fazer a pergunta e você responde nos comentários, mas observa a história, tranquilo? Então, eu quero ver se você consegue me dizer o nome dos 3 filhos de Noé, tá? Então, qual é o nome dos 3 filhos de Noé? Eu já dei uma dica, são 3. Eu podia dizer qual é o nome dos filhos de Noé, mas eu dei uma dica. Então, pra gente começar essa história, eu quero relembrar com vocês o que aconteceu, lá de Gênesis 1 até aqui, o capítulo 6, mais ou menos. Então, Deus criou o mundo em 7 dias, criou o homem e a mulher. Em seguida, o que acontece? O homem e a mulher desobedecem uma ordem de Deus, manipulados pela serpente, que a serpente fala pra Eva: se você comer, você vai ser grande como Deus. Ela vai lá, faz o que todo mundo sabe, como o fruto, dá pra ele, os 2 são expulsos do jardim. Eu espero que eu tenha resumido a história de bem e você consiga ter entendido. Então vamos lá. Depois disso, eles têm 2 filhos, que são Caim e Abel, confundi, mas tá certo. Caim e Abel, e eles têm outros filhos também. Aí a Bíblia fala lá no capítulo 5, a genealogia de Adão, quem é seu filho e tal, tudo isso. Aí, que agora onde a gente chega, a Bíblia fala que os humanos se multiplicaram e tiveram filhas. E os filhos de Deus se encantaram por ela e as que eles se agradavam, eles tomaram para si. E Deus não gostou muito disso. Então ele disse que os humanos iriam viver 120 anos. Só que o que acontece? Deus também observou que a perversidade tinha aumentado de uma forma... Isso está aqui, vamos para a Bíblia. Em Gênesis 6, 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. E viu que todos seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente mal. Aí a Bíblia fala que Deus se arrepende de ter criado os humanos. Só que ele olha para a terra e vê um ser humano, um homem justo. Durante aquela bagunça, dentro daquela bagunça toda, Deus achou um justo. E o nome dele era Noé. Então a Bíblia vai falar que não era um homem justo que vivia lá na cidade. E que se você quiser saber onde está falando sobre ele, é aqui no capítulo 6, no versículo 9. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, depois da Bíblia falar isso, a Bíblia fala que Deus chega para Noé e pede para ele que construa um barco ou uma arca. Depende da tradição. Aí, Noé, como era temente a Deus e estava em comunhão com ele, vai e constrói um barco. Imagina como Noé não foi taxado de louco. E ele tenta avisar, mas o povo não escuta. O povo estava tão cego que não escutou. E o que acontece? Logo em seguida, depois de ele construir o barco e está tudo pronto, Deus diz a Noé que ele deve colocar dentro do barco um casal de cada animal. Ou seja, um casal de elefante, um casal de leão, um casal de girafa e por aí vai. E assim ele faz, os animais entram na arca. Aí começa o dilúvio. O dilúvio passa 40 dias e 40 noites, a Bíblia vai dizer. E Noé lá esperando o dilúvio passar. Eu vou ler aqui para você, deve ter escrito isso. Vem junto comigo para a Bíblia, no capítulo 7, no versículo 17. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas. Aí a Bíblia vai falar que Noé pega um animal, coloca ele para voar para ver se ele encontra uma folha, uma planta. E se ele voltar com essa planta, é sinal que a água baixou. Aí ele vai, volta. Não. E a Bíblia fala que Deus lembra de Noé e de sua família. E isso tá aqui, ó.
no capítulo 8, no versículo 1. Então, Deus lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. Então Noé vai e manda outro passarinho, que agora eu esqueci o nome. Deixa eu ver. Um corvo. O corvo vai e volta com uma planta, ou seja, um sinal que as águas baixaram. E ele faz um altar em adoração a Deus. E aí, Deus promete que nunca mais vai enviar um dilúvio para destruir a terra. E o sinal disso é um arco-íris. Ou seja, toda vez que chove, que aparece um arco-íris no céu, não pense que ele está ali por nada, não. É o sinal da promessa de Deus com Noé. É o sinal que Deus não vai mais acabar com a terra com água. Tá vendo? Gostou da história? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima, pessoal!